para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui com o canal Literatura Voa. Meu nome é André Carneiro Ramos, tudo bem? Para quem está acompanhando a gente aqui desde o início não digo, mas de uns tempos para cá, já pôde perceber a imagem aqui do nosso benemérito do canal, que é o Edgar Allan Poe. Ele aqui muito bem desenhado, em borra de café, com este corvo na cabeça. O corvo que é o seu símbolo mais representativo, vamos colocar nesses termos. Inclusive nós temos aqui uma edição da Dark Side. Este aqui é o volume, eu acho que é o volume 2, ou é o volume 1. Bom, hoje nós vamos comentar sobre o conto O Homem da Multidão. Inclusive tem, em algumas versões a gente observa o título O Homem na Multidão. O título original em inglês, eu vou colocar para vocês aqui que eu me esqueci. E aqui na edição a gente não tem, mas o título original em inglês é este que está aparecendo agora. Então, uma tradução mais pertinente, mais ao encontro, eu acredito que seja o homem da multidão, porque é um homem proveniente, o personagem que nós encontramos no conto é um indivíduo proveniente daquela multidão. Os dois indivíduos principais do conto, que recebem aquela multidão como sendo não somente um indício de uma modernidade que se instala e que é incontornável. Não é só isso. Nós temos o Flaner, a figura do indivíduo que, fazendo parte de uma elite, ele se entrega a essa multidão, ele se permite aproximar-se dessa multidão e contemplar de uma forma mais efetiva não só essa multidão, mas as coisas à sua volta. Todo um fenômeno citadino que se instaura ali. Ali que eu digo, no caso do conto do Edgar Allan Poe, a cidade é Londres, mas nós podemos pensar também num outro camarada muito interessante, um outro amigo nosso, que é o Charles Baudelaire, cujo cenário é a Paris da transição do século XIX para o XX, vamos colocar nesses termos. E o Edgar Allan Poe é um pouco antes, né? O Edgar Allan Poe ele nasceu na primeira metade do século XIX, morreu no início da segunda metade praticamente, viveu essa atmosfera de transformações também. Nós temos que pensar isso. E quando a gente tem em mente o romantismo, essa palavra tão ampla, porque ela é um signo aglutinador de N significados. Fugindo um pouco dessa questão da individualidade, da profundidade do ser, da supremacia, vamos colocar assim, do individual perante o racional, perante o iluminismo,
perante a ciência, o individual com todas as suas demandas intersubjetivas, quando a gente pensa no romantismo, nos vem também a ideia de mudança, de transformação, de uma atmosfera em outra. E a cidade, ela reflete isso muito bem. As cidades cosmopolitas, vamos colocar nestes termos, elas refletem muito bem todas essas transformações aqui do período. E se a gente for parar para pensar, o romantismo, né, com um dos seus inícios possíveis lá em 1774, com o sofrimento do o sofrimento do jovem Werther, esse romantismo ele vem caminhando num passo bem incisivo e transformador. Transformador em relação às várias questões apresentadas, questões estas políticas, sociais, culturais. O período em questão foi um período de transformações turbulentas e coube à arte retratá-las de uma maneira bem especial, bem particular. O próprio Baudelaire, ele sinalizou num dos seus textos críticos acerca do pintor da vida moderna, Constantin Guy, em que ele fala do captar o eterno através do transitório. Essa questão ela fica muito sinalizada também. Estamos a falar do Baudelaire agora, muito rapidamente. Os textos de Baudelaire são cruciais nesse sentido. Tem um que se chama A Uma Passante, de que eu gosto muito, um poema, que começa: a rua ao entorno era um frenético alarido, ou seja, ali já se consagrava o turbilhão da multidão naquela nova paisagem citadina que se apresentava. Paisagem que podemos chamar de boulevard, os boulevares franceses, as ruas largas, toda essa transformação que se reverteu também numa mudança de espaço e de paisagem. Aí nós abraçamos aqui o conceito de paisagem como uma construção cultural. A cidade grande, a cidade agora abrindo áreas de convívio entre pessoas até então marginalizadas, pessoas até então colocadas à revelia em seus bairros afastados, e os ricos que transitavam naqueles grandes centros e etc. Então a gente já começa a ver uma confluência entre esses públicos. E muito disso também é o que vai gerar a tal da multidão aí que o nosso Edgar Allan Poe menciona no seu conto. Então, uma questão muito crucial aí do homem da multidão é a presença do Flaner, como eu falei para vocês. O que seria essa figura do Flaner? No conto nós temos aqui muito bem demarcada a presença desse indivíduo, que é aquele homem que está a observar a cidade e os seus transeuntes, e que sai da sua zona de conforto a partir de um momento muito específico em que ele visualiza uma figura que lhe chama a atenção.
Gostaria até de ler para vocês aqui a passagem. Com a testa encostada no vidro, estava assim entretido no escrutínio da multidão, quando, de repente, despontou um semblante, um velho decrépito, de uns 65 ou 70 anos de idade, que, de imediato, capturou e absorveu todo o meu interesse, pela absoluta idiosincrasia de sua expressão. Jamais vira uma expressão nem sequer remotamente semelhante àquela. O rosto exprimia vasta capacidade intelectual, cautela, penúria, avareza, frieza, malícia, sanguinolência, triunfo, jovialidade, terror excessivo e desespero intenso, supremo. Senti-me entusiasmado, surpreso, fascinado. Que história formidável não estará escrita nesse peito, pensei. Fui invadido então pelo ávido desejo de não perder aquele sujeito de vista, de saber mais sobre ele. Vesti depressa meu casaco, apanhei meu chapéu e minha bengala e corri para a rua, avançando pela turba, seguindo pela direção que o vira tomar, pois eles já desapareceram de vista. Com certa dificuldade, enfim, tornei a distingui-lo na multidão e, aproximando-se, passei a segui-lo de perto, cuidando para não chamar sua atenção. Este longo trecho, de certa maneira, representa muito do que o conto quer nos dizer. Nós temos aqui um escritor, um flaner escritor, um homem até então aprisionado na sua torre de marfim e que agora, com o bulício da multidão, com a exigência dos novos tempos, as exigências modernas desses novos tempos, ele se lança a essa multidão com certo esforço, porque ele tem que vencer as próprias restrições. Mas qual que é o objetivo deste indivíduo aqui? Autor, escritor e flaner. Ele está à procura de um personagem. Ele se coloca à procura de um elemento que possa lhe oferecer uma fração da vida para que ele, assim, a traduza em palavras ao texto que ele pretende desenvolver, seja um poema, seja um conto, um romance, sei lá o quê. E nós temos essa figura que é a do homem da multidão, que é um ser que é tudo ao mesmo tempo. E o Poe, ele configura este velho como uma espécie de criatura abissal, uma criatura quase que sobrenatural, mergulhada ali naquele métier que nós estamos acompanhando. Métier que, segundo as descrições anteriores, né, como a gente visualizou desde o início, o conto começa de uma forma bem abrupta, como a vida é assim, abrupta, repentina, nos pega de surpresa como um trem em movimento. O conto começa assim. O primeiro parágrafo possui até uma visão um tanto quanto pessimista, que nos remete à noção do mal do século, que os ultrarromânticos tanto gostavam. E a gente tem aqui uma frase, que é a frase de abertura. Esta grande infelicidade de não poder estar só. Então, a partir deste momento, o ser humano ele passou a não mais estar só no sentido romântico do termo, aquela coisa da individualidade, isso é deixado de lado. Os tempos modernos não permitiriam mais esta solidão, haja vista que
a convivência forçada nas grandes cidades, a convivência exagerada nas empresas por conta do capitalismo desenfreado. E essa necessidade sempre que se coloca do consumo. Então, para você consumir, você tem que ir ao encontro das mercadorias, e normalmente as mercadorias elas estão em lugares de ampla circulação, e isso é o que a gente vê também aqui no conto, num determinado momento. Aqui tem até uma parte que eu gostaria também de mencionar, que eu acho ela muito importante. Ele diz assim: atravessou a rua de um lado para o outro repetidas vezes, sem objetivo aparente. Como a multidão continuava compacta, a cada deslocamento do estranho, eu via-me obrigado a segui-lo de perto. Olha o Flaner procurando aí visualizar, né, o Flaner, segundo Walter Benjamin. O Flaner, um botânico do asfalto, Walter Benjamin, que tem um texto fantástico sobre o Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. O nosso Walter Benjamin, ele considera o Flaner como uma expressão, vamos colocar assim, misteriosa de gozo pela multiplicação dos números. É como se o Flaner, ele finalmente se encontrasse em meio àquela multidão. E o conto do Poe, ele sinaliza um pouco isso. Ele, a princípio, estava um tanto, como direi, relutante com todo aquele burburinho, com toda aquela movimentação. Mas a partir do momento em que ele vê esse homem da multidão e ele se interessa por esse sujeito, ele parte ao encontro, talvez de si mesmo. Uma das temáticas que o Edgar Allan Poe gosta muito de trabalhar é a do duplo. Tem até o outro conto que faremos a leitura aí em breve, que é o William Wilson. Então a gente percebe, talvez aqui o William Wilson, que trata do duplo, talvez aqui este homem da multidão seja uma espécie de duplo do Flaner. É algo que me veio agora à cabeça aqui, que eu acho que tem uma certa coerência. Bom, esse Flaner, essa figura do Flaner nasce a partir da banalização do espaço. O espaço, que até então era algo restrito a determinadas pessoas, se tornou banal. Ou seja, todo mundo pode circular por ali. Todo mundo pode circular por ali, gregos e troianos, e o Flaner está ali no meio a observar tudo isso. Então a gente pode pensar que essa tentativa, né, de se captar o eterno no transitório, o Edgar Allan Poe ele também realiza esse procedimento aqui no seu conto. A gente nota isso. Essa busca pelo mistério que esse homem desperta, esse mistério seria o eterno em meio ao efêmero que nos circula, porque nós aqui também nos vimos totalmente interessados em descobrir o que esse homem possui de interessante. Muito pertinente também é o modo como o Poe ele descreve, como que numa escala decrescente ele vai descrevendo a camada, digamos assim, mais ordinária da população, ordinária no sentido do comum. E é justamente esse comum que agrega um valor
inesperado para o conto. Isso é algo que fica bem claro aqui, pelo menos para mim ficou. O ordinário se apresenta e traz a vida para um ambiente até então restrito. A gente pode ver aqui no trecho do parágrafo em que ele vai citando, né, a inequívoca beleza no auge da feminilidade, evocando na mente a estátua de Luciano feita de mármore, a nauseabunda leprosa em andrajos, a velha enrugada coberta de joias e maquiagem em um derradeiro esforço para parecer jovem, a menina ainda de formas imaturas, mas que, pela convivência, já era adepta das deploráveis coqueterias da profissão, e etc, e etc. E ele vai num crescendo até chegar nos cantores itinerantes, artesãos esfarrapados e trabalhadores exaustos dos mais variados tipos, todos repletos com uma ruidosa e desordenada vivacidade que ressoava dissonante aos ouvidos e trazia incômodo aos olhos. Então essa dissonância e esse incômodo é a vida que se apresenta. É a vida que o nosso querido Flaner está a buscar. Ele vai ao encontro desse mistério, deste velho chamado vida. A gente pode pensar assim. E este velho, e esta figura do homem da multidão, num dado momento, a gente começa a conhecê-lo um pouco melhor, também realizando a observação, também realizando à nossa maneira uma espécie de Flanery. Porque a gente olha junto com o narrador o quanto essa figura era examinadora. Ele entrava nas lojas, ele olhava os produtos, ele vagueava pelas ruas, ele perambulava pelos becos, ele não se furtava em estar ali junto dos seus, os transeuntes, os elementos formadores dessa nova ordem que se instaura. É a vida que se apresenta de uma forma brutal. É o moderno que se avizinha. Então a gente percebe que o voyeur, o Flaner, voyeur aquele que sente prazer em observar, é aquele que tinha um prazer, né, como eu acabei de dizer, em observar os habitantes da cidade, bem como as multidões. Ele apreendia para representar. Ele captava as coisas, o Flaner, ele captava as coisas para muito bem representá-las a posteriori. E o que um homem da multidão fazia? Ele, ao perambular pelas ruas, ele, ao se entregar de fato a essa multidão, porque dela fazia parte, ele não estaria também apreendendo algo para poder representar esse algo? Essa é a pergunta que eu lanço para vocês aqui, porque a minha teoria é de que existe uma irmandade entre esses dois. Claro que eles são bem diferentes. Começa por aí, um faz parte da elite e o outro, pelo que a gente entende, não. Mas a classe social meio que se dissolve no momento em que o Flaner, ele se esquece de si e se lança também à procura de alguma coisa em meio à multidão. Ele também se torna um homem da multidão. E o mais curioso que eu acho aqui no conto é o seguinte: além dessa situação, vamos colocar nestes termos,
detetivesca, que também é muito peculiar ao Edgar Allan Poe, a gente pode pensar que a finalização do conto ela é muito curiosa, porque o conto termina com uma grande indagação. O clímax do conto é a constatação dessa presença misteriosa, que nós não sabemos o que seria. Nós podemos intuir a respeito. Essa presença do velho pode representar a novidade que se instaurou, a transformação na nova ordem mundial, que vai influenciar deveras o mundo numa perspectiva praticamente global, se a gente pensar na questão do ocidentalismo, da hegemonia e etc. Aí a pergunta é essa que a gente se faz. Quem é este homem da multidão? Não o homem na multidão, mas o homem da multidão. Ele é da multidão, ele pertence a ela. Ele não somente está nela, ele pertence a ela, ele é da multidão, fadado a conviver com essa nova realidade que se apresenta. E o interessante também é que o conto ele termina com aquela mesma citação lá do início, né? Aquela citação que eu mencionei para vocês, que quer dizer, esta grande infelicidade não poder estar só. É como se as pontas do novelo se entrelaçassem e a gente tivesse aí a finalização mesmo de todo um ciclo. Então, vamos ficar com essas indagações aí acerca do homem da multidão, da sua proximidade com o novo, com o moderno, o modo como o nosso Edgar Allan Poe ele foi um dos arautos dessa novidade, ele que também foi um homem da multidão, ele que também foi um pária da sociedade, um sujeito totalmente sofrido e que teve sua vida vilipendiada do início ao fim e que morreu na mais profunda miséria e abandono. Este homem, ele soube muito bem traduzir em palavras tudo aquilo que o momento exigia. Por isso que ele ficou na história da literatura como um dos grandes escritores. Enfim, eu vou encerrar por aqui então, para a gente poder, no próximo vídeo, comentar um pouco mais sobre o Edgar Allan Poe. Falarei acerca do conto William Wilson, que trata do duplo, mas que tem aí uma consonância muito interessante com o homem da multidão. Tá certo? Então eu vou fechar deixando com vocês uma frase aqui que eu tinha pesquisado. Vamos lá. Caramba, onde que está? Não é bem uma frase, é uma reflexão sobre como que hoje se daria esse processo de flânerie, se por acaso a gente quisesse, né, se lançar à multidão para poder observar coisas, a novidade do movimento, a novidade daquilo que seria o novo e etc. Hoje nós estamos mergulhados numa espécie de tédio. Acho que essa é a palavra. E que tem a ver com o spleen dos românticos. De certa maneira, sim. Iríamos para o shopping, assistiríamos TV, as séries da Netflix, teríamos as nossas atenções totalmente captadas por esses mecanismos, inclusive pela própria internet. Então essa multidão, ela se
ela se tornou invisível, mas ela ainda se faz presente? Seria isso? Bom, uma reflexão aí para a gente poder trocar algumas ideias, tá certo? Vamos lá, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.